Aí vamos lá, dando sequência, né, aos benefícios do RP, além da qualidade e eficácia que nós falamos anteriormente, nós temos a redução de custos. E aí o que é que nós temos para justificar essa redução de custo? Em comparação com sistemas legados, não integrados e substituídos pelo RP, muitas empresas conseguem reduzir consideravelmente os custos de processamento de transações de pessoal, de suporte de hardware, software e TI. O primeiro esclarecendo aqui, né? Às vezes eu gosto de, às vezes também de ler, porque a gente facilita a compreensão do que está escrito, para quando a gente vai reler, a gente ter uma ideia realmente do que está dizendo, né? Por exemplo, ele fala aqui, sistemas legados não integrados. Primeiro, o que são sistemas legados? Então, sistemas legados são aqueles sistemas utilizados pelas empresas, de forma geral. Tá? Os sistemas montados ou para a empresa, ou ela comprou um sistema de alguma empresa, de uma outra empresa produtora desses softwares, e utiliza dentro da sua empresa. Por exemplo, imagina que antes, o, aqui ninguém é dessa época, né? Porque vocês estão ao segundo ano, né, de vocês na faculdade. Mas antes do TOTUS, como foi questionado pela Rafaela, se não me engano, tínhamos um sistema próprio de notas. Aí esse sistema, ele era um sistema legado, tá? Era um sistema da instituição feito para gerenciar notas e presença. Aí o que foi que a faculdade decidiu fazer? A Elaeste decidiu adquirir o sistema TOTUS. Aí não sei nem se antes ele não usava TOTS para alguma coisa e depois que passou a puxar, pegar o módulo também. Mas no momento que a faculdade cresceu, né, isso daí, quando eu entrei para dar aula na Unibra, eu acho que ainda estávamos com 5.000 alunos. Foi lá em 2014, estava aí 5, 6 mil alunos. Quando a faculdade passou da barreira dos 10 mil, aí o sistema legado dela já passou a não ter mais porte para atender os alunos, né? Atender com velocidade. Se hoje vocês podem, se a gente pode pensar que um momento ou outro, e até digo a vocês, tá bem raro, tá? Acontecer queda. Ultimamente, todas as vezes que eu entro no sistema para lançar as notas, eu consigo. Eu até costumava dizer, costumo ainda dizer nos primeiros dias de aula, que no modelo presencial, né, de prova, que eu estou com a prova física, e para mim é mais simples a correção, quando eu estou com o material na mão, eu eu lançava as notas no mesmo dia se o sistema permitisse, né? Se não caísse. Mas ultimamente isso não vem acontecendo, né? O TOTS ele responde muito bem ao volume de alunos que nós temos. E assim, ainda tem um potencial para a gente crescer, né? Bem mais. Né? O Laércio tem aí uma meta de que nos próximos anos a gente chegue a 50 mil alunos. Mas vamos voltar aqui no foco, né, do assunto, que é esse sistema legado que antes existia, foi substituído, né, por um sistema mais amplo, um RP, e aí nós imaginamos a redução de custo, por quê? Porque apesar do sistema ser mais caro do que sistemas anteriores, mas a gente tem que considerar como custo um conjunto de coisas, tá? Imagine, por exemplo, um sistema que fica caindo muito e ou ele faz eu perder negócio, o custo disso é alto, ou então esse sistema ele vai fazer com que eu tenha que comprar estruturas maiores de, por exemplo, de banda larga para poder aceitar sistemas mais pesados. Isso também é oneroso, né? Então eu tenho todo um conjunto de situações que podem tornar o meu pode tornar com que fazer com que aquelas atividades se tornem muito mais caras para mim
do que com sistemas integrados. E também aqui a questão do custo de processamento dessas transações. Por que isso? Né? E aqui, quando eu falei do suporte de hardware, foi isso, por exemplo, da elevação de banda larga, ou eu posso pensar na questão de ter que comprar mais equipamentos. Eu posso ter precisar de mais pessoas para efetuar o processamento de informações. Imaginem, por exemplo, como funciona o RH de uma empresa. O RH de uma empresa, e aí vamos pensar as empresas mais arcaicas, tá? Eu recebo uma folha de ponto preenchida, e aí eu estou falando só de pagamento, tá? Só da parte de pagamento. Eu recebo uma folha de ponto preenchida de cada um dos meus funcionários e eu tenho que passar essa folha de ponto para o sistema. Aí eu preencho tudo isso, ele gera uma informação que vai gerar um relatório. Aí esse relatório eu tenho que passar para o setor contábil para poder fazer as deduções de tributárias, né, relacionadas a isso e efetuar os pagamentos, as remessas de valores para a Caixa Econômica, no caso do Fundo de Garantia, né, para o INSS e, tudo que tiver relacionado, que vocês entendem muito bem o que é isso que eu estou falando, que se não pagaram ainda a disciplina relacionada aí, departamento pessoal, ou alguma coisa do tipo, o nome, que é feito também pelo setor contábil, né? Não, que é feito também não, é feito é, é uma das áreas da contabilidade, essa área é responsável pela, pela questão tributária de funcionários de uma empresa. E aí essa informação poderia voltar do contábil para que eu mandasse para outras áreas, talvez uma área financeira, para efetuar o pagamento. Veja que tudo isso são idas e vindas de relatórios que aí eu imprimo para mandar, ou eu mando um arquivo para o setor processar. Se tudo isso está dentro de um sistema só, no momento que o relógio de ponto ele é acionado e que a pessoa coloca a impressão digital que marca a hora de início e fim, o sistema já calcula, já manda para os setores específicos. Então eu posso, por exemplo, efetuar o pagamento a remessa de pagamento para a conta dos funcionários, né? Eu mando para o banco a informação, independente do setor contábil ter feito ou não as deduções. Eu não preciso, o sistema ele está integrado, a informação está aqui, está correta. Eu não preciso do ok do contábil para fazer alguma coisa. Da mesma forma que o contábil não precisa do ok de outra pessoa para poder seguir. As informações estão dentro do sistema. Então, cada um trabalha de forma mais rápida. Aqui aí vem para o ponto aqui de qualidade, eficácia e questão de redução de custo de processamento de toda a estrutura, todo o consumo de estrutura de uma empresa. Temos aí o RP também sendo utilizado para o apoio à tomada da decisão. E aí, quando a gente fala de apoio à tomada da decisão, a gente volta para o aspecto de informação. Para eu tomar decisão, eu tenho que ter informação. Se eu não tenho, é decisões cegas, né? É achismo, né? O que a gente diz que é achismo. Qual a ideia do RP? O RP, por integrar toda essa base aqui, ele gera relatórios, ele dá informações suficientes para que os gestores possam tomar decisão, e isso acontece sempre de forma mais fácil e de forma mais ágil. E por que ágil? Porque a informação chega para o gestor muito mais rápido. O sistema está integrado, ou seja, ao passo que os setores da empresa, os departamentos da empresa estão alimentando suas informações, o gestor precisa só atualizar uma tela e ele já consegue ter ideia do que está acontecendo, ou do que ele tem até determinado momento. E aqui um tópico específico tá, de agilidade empresarial, e ele vai dizer o seguinte: na implementação do RP, muitas das antigas divisões departamentais e funcionais, ou seja, os silos, né? E aí, quando a gente pensa em silos,
a gente pensa em coisas divididas, né? Coisa bem, cada departamento, né? O que é um silo? Deixa eu vir aqui, eu gosto de dar uma explicação para a gente, quando a gente tem a ideia de visão. Um silo é isso daqui, ó. Isso é um silo. Quando a gente fala de silos, a gente está falando de cada coisa no seu lugar e isolado, né? O silo é um conceito aqui que a gente tem, por exemplo, a produção de grãos, né? Você tem silos na produção de usinas, né? Mais próximo aqui é sucroalcooleiras. E aí você tem aí, ó, cada coisa no seu lugar, cada coisa isolada, o que não se mistura, né? O silo ele tem a capacidade de fazer isso, não permitir que as coisas, ele organiza cada coisa no seu lugar e não deixa que eles se misturem. E aí antigamente o que é que nós tínhamos? Nós tínhamos é, sistemas departamentais nessa ideia de silo, né? O sistema contábil é o sistema contábil. Se eu quiser alguma informação do sistema contábil, eu peço um relatório, eu peço uma planilha, eu peço alguma informação a eles. Mas não existe integração de conversa. E aí, no momento que essas divisões aí, a gente quebra isso, a gente joga tudo num sistema só, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter agilidade, né? A gente vai ter a mão de obra mais ágeis, mais adaptáveis, tem as organizações mais qualificadas para capturar novas oportunidades, captar novas oportunidades. Nós temos, por quê? Porque eu tenho a informação instantânea. Mesmo que o sistema tenha um certo delay para processamento, e aí vai depender de qual sistema que está utilizando, mas a gente tende a ter isso com muito mais agilidade do que tínhamos nos setores antigos, porque eles precisavam muito do processamento manual ou pelo menos de que as informações fossem enviadas, né? A gente poderia ter, mesmo que fosse automatizado, mas o setor contábil gerava um relatório e enviava. E aí essa informação chegava lá no servidor para poder processar, só depois que o setor de produção também mandasse a informação dele, do setor de RH também mandasse, eu precisava receber os arquivos separados para poder processar e gerar demais outros dados ou informações. Era, hoje em dia ainda existe muito isso, tá? Agora, como é que vai, onde é que vai existir isso? Isso vai existir ou empresas que estão ainda implementando esses tipos de sistema, ou empresas realmente de gestão antiga. O que acontece? Tem gestor, isso é tudo decisão gerencial, e existe gestor que não quer saber de novidade. Tem gestor que acha que tecnologia é custo. E tecnologia, na realidade, é investimento. Quanto mais eu invisto em tecnologia, é claro, respeitando o limite, né? Mas a tendência é quanto mais eu investir em tecnologia, melhor será para a minha empresa. E é claro também que existe o limite disso de acordo com a minha demanda, né? Se eu também não tiver pronto para mudar meu negócio, eu pensar em tecnologia pode ser uma furada para mim, né? Vamos só dar um exemplo simples, né? Imagine que eu tenho uma lanchonete e aí essa minha lanchonete eu fabrico as coxinhas na mão. Os salgados em geral eu fabrico tudo na mão, é tudo processo manual. Mas existe hoje máquinas que fazem isso, né? Existe aquela máquina, tanto é que se popularizou tanto a venda de mini coxinhas, né? De salgadas de festa e por aí vai, porque as máquinas produzem isso. Só era tem máquina capacidade de 2, 3 por segundo, né? A velocidade que eles entregam de cada salgado. Agora, se eu não tenho uma demanda que absorva isso, então todo o custo de criar uma estrutura automatizada para esse tipo de produção pode ser perdido. Então, é claro que eu tenho que inicialmente dimensionar qual é o meu negócio, e na ideia que eu tenho a dimensão do meu negócio, para que eu possa atingir o máximo possível
de, de rentabilidade dele de forma mais eficiente tá possível, hoje em dia a gente consegue pensar isso só com o uso de tecnologia. Seja tecnologia com máquina, seja com sistemas. Isso não quer dizer que eu esteja colocando as pessoas em segundo, é, em, em segundo patamar, tá? Assim, colocando as pessoas rebaixando o papel das pessoas. Não, as pessoas dentro da empresa ainda são o bem mais precioso que uma empresa tem. Agora eu estou falando de pessoas qualificadas, não é pessoa pelo fato simples de ser humano. É pessoas pelo fato de que você precisa do. Até para automação, eu preciso de pessoas capazes e qualificadas para operar esses sistemas. E é isso que a gente tenta fazer em aulas como essa, né? Dar base para que vocês entendam como é o funcionamento desses sistemas. Aqui a gente não está utilizando nenhum, nós não veremos o exemplo nenhum desses sistemas na prática. Por quê? Porque isso varia muito do fabricante do sistema. Não faria sentido eu tentar mostrar para vocês, por exemplo, o sistema TOTUS, se na empresa que vocês vão utilizar, onde vocês irão utilizar o ERP, ele utiliza o sistema de outra empresa. O importante realmente é a gente entender o conceito por trás disso. E aí vamos para a questão dos custos, né? Lembrando que eu falei para vocês que tecnologia é investimento, tá? Mas é claro que investimento ele é representado contabilmente aí como custo, né? Para a empresa isso vai entrar lá no balanço, vai entrar com a parte de custos. E aí o principal custo é o de reengenharia. E por que o de reengenharia? Quando a gente fala em reengenharia, a gente está falando em mudanças de processos. Eu fazia isso dessa forma. Eu não irei fazer mais. Eu terei que fazer de uma forma diferente. E por que eu vou fazer de uma forma diferente? Porque o meu sistema pede que seja feito de uma forma diferente. Não faz sentido eu implementar recursos tecnológicos para continuar fazendo as coisas da mesma forma. Se eu uso tecnologia, eu devo. Na realidade, eu não vou dizer que a gente vai se adaptar à tecnologia, mas na realidade a gente vai ter que pelo menos entrar no meio termo. Eu vou ter que adaptar a tecnologia ao meu operacional, mas eu também tenho que adaptar o meu operacional à utilização da tecnologia. Só assim que eu vou conseguir ganhar eficiência operacional. E esse é o maior custo. Porque, como vocês podem ver aí, em média, custo de hardware, software, não é tão alto assim. Agora, os cursos também de treinamento e gestão das mudanças é um custo considerável. Veja que ele, em média, é o mesmo custo de um software. É eu capacitar as minhas pessoas para utilizar esse meu sistema. E temos também o custo aí de conversão de dados, que é o custo de eu pegar ou um sistema que eu já utilizo. Aí vamos imaginar, por exemplo, no exemplo que eu dei lá da faculdade, né, que tinha as notas e tinha também a frequência dos alunos no sistema antigo. No momento que eu decido implementar um novo sistema, eu preciso pegar toda a minha base antiga e converter ela para uma nova estrutura de dados. Eu tenho que transformar isso. Por quê? Porque o novo sistema, ele não serve. Lembram daquela aula de modelagem das tabelas, no relacionamento? Toda aquela estrutura tende a ser diferente no sistema novo. E por que tende a ser diferente? Porque ele agora está na visão integrada. Antes, os sistemas eram mais simples. Na aula de banco de dados que eu falei para vocês, eu disse assim: se o meu negócio é pequeno, eu só vou fazer venda. Aí eu posso simplesmente ter uma tabela aqui com vendas e toda vez eu coloco o nome do cliente.
É tipo uma venda que você faz num pedaço de papel, num caderno. Você coloca o nome do cliente e diz quanto vendeu. Aí chegou, o cliente veio uma semana depois, você vai procurar esse cliente nas páginas antigas. Você coloca o nome do cliente e coloca quanto foi que você vendeu, quais produtos. Quando você coloca isso já num sistema que tira do papel, você já começa a pensar em modelagem de dados. E quando você vai utilizar esses dados integrados com vários setores, aí sim é que você vai precisar pensar naquele sistema de modelagem para que atenda esse relacionamento. Lembra que na nossa prova tinha ali, ó, era um sistema que viesse a integrar o cadastro de cliente, vendas, né, e estoque. Tudo isso aí a gente está integrando e aí é uma base de um conceito que a gente utilizaria para o RP. E aí eu volto para vocês para dizer, para justificar o porquê de nós vermos toda aquela parte técnica antes de entrarmos nisso daqui, que é o que normalmente se vê nessas disciplinas. Tá? Normalmente se inicia a disciplina já caindo nesses assuntos, desses tipos de sistema. E aí eu prefiro dar uma base conceitual porque acho que facilita, por exemplo, agora entender o que é esse custo de conversão de dados quando eu entendo como é que um banco de dados é criado e o que é uma modelagem, por exemplo, de banco de dados. Por que eu vou converter? Porque a modelagem agora é diferente. Aí eu tenho que transformar os dados de uma modelagem em dados que serão aceitos por outra modelagem. As chaves primárias são diferentes, a estrutura de relacionamento é diferente, tem campo de tabelas lá que eu vou excluir, vou transformar essa tabela. Aí eu vou pegar um ou dois campos de uma tabela e vou segregar em uma outra tabela e vou criar um relacionamento para poder enxugar banco de dados. É mais ou menos assim que funciona. E aí, quais são as causas de falhas de RP? Até agora, quando a gente fala desse sistema, parece que tudo é maravilha, né? O RP é um sistema muito bom, vamos colocar na nossa empresa, ele é maravilhoso. Não, nem sempre acontece isso, tá? Muitas vezes empresas não conseguem implementar sistemas de RP porque existem algumas coisas que ela deveria ter trabalhado antes de fazer essa implementação. E aí, quais são essas possíveis causas aí de falhas de RP? Primeiro, a gente fala aqui, os gerentes e profissionais de TI, normalmente, eles subestimam a complexidade do planejamento, desenvolvimento e treinamento necessário para a utilização do RP. E aí, o que a gente está falando com isso? O pessoal de TI tende a achar que os sistemas são maravilhosos, mas a gente esquece que quem utiliza o sistema não é o pessoal de TI. Então, os treinamentos têm que ser feitos. Porque na cabeça do cara que desenvolveu o sistema, é muito fácil ele entender as brechas que tem os atalhos, as dicas, os truques de utilização do sistema, como é a sequência correta. Quando o cara não participou do desenvolvimento, ele só está ali para utilizar, ele precisa saber exatamente o que tem que ser feito, o porquê de fazer determinadas coisas. Senão erros podem acontecer. E aí as causas típicas desses erros são o não envolvimento dos funcionários afetados nas mudanças de planejamento e desenvolvimento e nos programas de gestão das mudanças. Ou seja, quem vai utilizar realmente o RP não participa do planejamento, da criação dele ou da implementação. Aí nem sempre o sistema vem para atender realmente a demanda que a empresa tem. Ou então se tenta fazer a implementação de forma muito rápida. Não entendam que é um sistema que integra tudo. Tudo na empresa muda por causa do ERP. Lembra que a gente falou aqui temos uma reengenharia de tudo, né, dos processos. Se eu tento correr demais com isso, pode ser que
que eu tropece aí em alguns pontos. Eu tenho um exemplo de uma empresa que investiu R$ 200.000 na aquisição de um RP focado no módulo, tá? Eu estou falando no módulo de controle de ponto eletrônico, jornada de trabalho. E aí, no dia da implementação do sistema, ninguém ou pouquíssimos funcionários conseguiram registrar o ponto eletrônico. Segundo dia, o número um pouquinho maior, mas mesmo assim ainda muito aquém. Resumindo, uma semana sem se conseguir utilizar o sistema. O que a empresa acabou fazendo? Pegou R$ 200.000 e jogou fora. Porque ela desistiu da implementação desse sistema e acabou utilizando outro. Só que aí o valor empregado aí passou a ser, era um investimento, né, o sistema, e nesse caso retornou prejuízo, porque você não pede dele de volta à empresa, porque a empresa lhe mandou o sistema. Se você não implementou da forma correta, o problema é seu. Mas o sistema foi disponibilizado. Temos também aqui a falta de treinamento para a execução das novas atividades do sistema, e volta aqui de novo para o ponto de treinamento. E também pode ter acontecido a quantidade suficiente de testes e conversão de dados. Ou seja, você monta o sistema, você ajusta a troca do sistema anterior para o novo, você integra alguns módulos, mas você não testa exaustivamente. Aí começa a acontecer falhas. Você manda alguns dados que não são sensibilizados, ou você tenta os dados eles entram no sistema, só que entram de forma equivocada. E aí, se você não testa isso de forma exaustiva, você acaba tendo dados ruins. E, como eu tinha dito em aulas anteriores, de dados ruins, obrigatoriamente você gera informação ruim. É impossível você gerar informação boa de dados ruins. E aqui também a excessiva dependência da companhia ou do gerente de TI das providências dos fornecedores do software RP ou da assistência da empresa de consultoria de prestígio contratada para conduzir a implementação. E aqui a consultoria de prestígio é porque normalmente se contrata uma consultoria para fazer isso, tá? Você compra o software de uma empresa e você contrata uma outra empresa de consultoria para poder acompanhar essa implementação, porque eles têm expertise nos erros que normalmente ocorrem e nas dificuldades que as empresas têm. E aí, se você depende muito dessas empresas para tudo, você não consegue andar com os próprios pés na empresa durante um bom tempo, tá? E aí é claro que isso vai acontecer essa dependência, mas se isso é excessivo, eu não consigo dar um passo sem as empresas que eu contratei, aí você tende ao sistema morrer ainda em fase de implementação. Dúvidas sobre RP? Pronto, já que não tem que ninguém falou, podem falar a qualquer momento, repito. O que é que eu vou fazer? Temos 7 minutos ainda para essa aula, para essa reunião do Zoom. Eu vou encerrar a reunião agora, porque a próxima aula aqui é a próxima aula não, o próximo tópico é o sistema de gestão da cadeia de suplemento. Aí é melhor que eu deixe isso em um vídeo separado, tá? Eu vou encerrar a aula e a gente grava um novo vídeo.